Olá, tudo bem? Como vão vocês? Sou o professor Ezequias, professor de música, e nesta aula nós iremos utilizar o nosso caderno de música na ficha número 6. E iremos explorar um pouco sobre os instrumentos de percussão da América do Sul. Observe a ficha número 6. Vamos começar a leitura. O tamanho, o material e o formato dos instrumentos musicais, assim como a maneira de tocá-los, influenciam o som de cada um deles quando você o toca. Como assim? Se você toca forte, você vai ter o som forte. Se você toca fraco, você vai ter um som fraco. E o que diferencia um som grave do som agudo? Quando eu vou ter um instrumento que vai ter um som grave e quando eu irei ter um instrumento que vai ter um som agudo? Nós sabemos que quanto maior for o instrumento ou o objeto, quando você bate nele, ou toca, ou sopra, você vai ter um som grave. Quanto menor for o instrumento, você vai ter o som mais agudo. Até mesmo, às vezes, bem estridente. Depende do instrumento que você vai tocar ou o objeto. Observe agora, no caderno de vocês, a imagem de cada instrumento de percussão. Primeiro, vamos falar da flauta de pan. A flauta de pan é um tipo de flauta de bambu, também chamada de antara, malta ou zaponha. Escute o som da flauta de pan. Agora, vamos falar sobre o bombo. O bombo é um tipo de tambor fabricado de madeira e utiliza pele de ovelha, tanto em cima quanto embaixo, podendo ser assim ser tocado dos dois lados. É um instrumento que é muito utilizado na América do Sul. Escutem o som do bombo. Agora nós temos a quena, que é um tipo de flauta de bambu, semelhante ao pífaro. Também é muito utilizado nas tribos indígenas da América do Sul, porque é um instrumento feito de bambu. E os indígenas têm muita facilidade em fabricar esse tipo de instrumento. Escute o som da quena. Agora eu vou falar sobre as maracas. É um tipo de chocalho de cabaça, com sementes e grãos. É um instrumento típico da América do Sul e muito utilizado nas tribos ciganas. Escutem agora o som das maracas.
Agora iremos falar sobre o cajón. É um instrumento de percussão de origem peruana. Foi criado pelos escravos africanos como uma alternativa quando foram proibidos de utilizar os seus tambores. Então, os africanos fabricaram o cajón para substituir os tambores que eles utilizavam, que até então tinha sido proibido a utilização deles nas suas tribos. Ouçam agora o som do cajón. Ouvir o som? Observe agora que na nossa atividade nós temos 2 quadros. O primeiro quadro, nós vamos desenhar os instrumentos que têm o som agudo, desses 5 que está aí na ficha número 6. Volte um pouco o vídeo e escute o som de cada instrumento. Observe quem tem o som agudo e quem tem o som grave. Assim você vai ter ideia dos instrumentos que você vai desenhar em cada quadro. Então, no primeiro quadro, nós temos os instrumentos de som agudo. É aquele som que é bem fino. E no segundo quadro, nós iremos desenhar os instrumentos de som grave, que tem um som bem gordo, bem grosso. Observe que quanto maior o instrumento, mais grave vai ser o seu som. Ouçam de novo o áudio do vídeo e tire as suas conclusões. Aí sim, você vai fazer a sua atividade. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.